Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. Seja bem-vindo ao igrejadocoração.com. Nós, da Igreja Batista do Coração, estamos muito felizes em disponibilizar para você, se conectar com você e estar com você neste momento de estudos bíblicos. Nós, todas as quintas-feiras, às 20 horas, por um período de mais ou menos 30 e poucos minutos, nós nos envolvemos com o estudo do texto sagrado, a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus e ela é o fundamento da nossa fé, da nossa prática cristã. O cristão tem na palavra de Deus o seu ensinamento para a aplicação prática do dia a dia. É por isso que é muito importante que o cristão, aquele que crê em Jesus, se dedique a compreender o texto sagrado. E o que nós fazemos? Nós tentamos disponibilizar para você ah, oportunidades de contato com o texto sagrado, oportunidades de estudos com a palavra sagrada. E transmitimos isso para você via YouTube ou Facebook. Toda quinta-feira, às 20 horas. Então, marque na sua agenda e esteja conectado para a gente caminhar junto. Veja bem, nós já temos disponíveis, tanto no YouTube quanto no Facebook, estudos de algumas cartas, de alguns textos bíblicos. E eu quero te encorajar a depois pesquisar o que temos lá na nossa rede no nosso canal no YouTube e também na rede social no Facebook. Se você, por exemplo, quiser participar, estudar participar do último estudo que nós disponibilizamos todas as quintas-feiras, basta você ir no Facebook e colocar na pesquisa ali, na lupazinha, a hashtag, né? A tag Estudo de Romanos na Igreja do Coração. Vai aparecer todas as séries de estudos, mais de 40 estudos que nós disponibilizamos na carta de Paulo aos Romanos. Se você quiser também participar do estudo do livro histórico do Novo Testamento, qual que é o livro histórico do Novo Testamento que conta a história ali da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém e outras igrejas ligadas ao trabalho dos apóstolos, aos atos dos apóstolos, basta você colocar a hashtag Estudo de Atos na Igreja do Coração também no Facebook. Se você quiser assistir pelo YouTube, você vai no canal da igreja, procura playlists de estudos e lá na playlist de estudos está organizadinho para você, tanto o estudo de Atos quanto o estudo de Romanos. Temos outros também ali disponíveis para você. Então, nós temos outras oportunidades ali para você também. Então, basta você navegar, basta você não se preocupar, não se preocupe, fique tranquilo, porque está disponível para você ali, para você estudar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então, estamos disponibilizando para você. Participe, envolva-se e esteja conosco. Agora, nós estamos iniciando neste primeira quinta-feira do mês de agosto, né? Finalizamos Romanos no mês passado e iniciamos agosto agora. Estamos iniciando uma nova série de estudos. E eu digo para você, é fantástica essa nova série de estudos. Por quê? Porque ela fala especificamente a respeito do Mestre Jesus. Vamos estudar os evangelhos sinóticos. Na verdade, estudaremos todos os evangelhos, mas nós vamos começar com Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinópticos. Agora, a pergunta que talvez hoje nós não vamos entrar especificamente no texto dos evangelhos, porque eu preciso caminhar com você numa introdução aos evangelhos. Primeiro, tentando responder a pergunta de por que 4 evangelhos. Quero te encorajar, quero dar para você uma dica. Tem um livro com este título, dizendo assim, a dica do livro o título do livro é Por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Do David Black. Justamente falando sobre essa nossa introdução. Se você quiser se aprofundar,
adquira o livro e leia, né? Nós temos outros livros preciosos que falam sobre isso também. Mas por que 4 evangelhos? Primeiro você tem que entender que toda a escritura sagrada, toda a Bíblia, ela tem um assunto principal. Qual é o assunto principal da Bíblia? Qual é o assunto que todos os outros assuntos convergem nele? Qual é o assunto que todos os outros assuntos estão conectados nele? Qual é a coluna vertebral? Qual é o coração? Qual é o assunto mais importante da Escritura? De Gênesis a Apocalipse. O assunto mais importante da Escritura é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Messias prometido, Ho Christos, Hamashia, o Messias, o Cristo, aponta-se para ele e diz, e há a profecia, a expectativa profética de que Cristo viria, o Messias viria. Durante o Novo Testamento existe a vinda do Messias, a morte e ressurreição, já predita no Antigo Testamento, né? Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, as profecias se cumprem, e o Messias que está vivendo naquele momento presente, ele ensina o caminho que o cristianismo, o cristão, os servos de Deus deveriam seguir. Este Jesus morre como Messias e ressuscita ao terceiro dia. Ele é elevado aos céus e ele deixa-nos a promessa de que no futuro retornaria para levar a sua igreja. Então, quer seja no passado do Antigo Testamento, no presente do Novo Testamento, ou no futuro por vir que virá, Jesus é o assunto central de toda a Escritura. E aí está a resposta de por que 4 escritores e 4 escritos sobre o mesmo assunto específico, sobre o mesmo ponto específico. Por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Jesus precisava ser retratado ao máximo possível, detalhadamente. Jesus precisava, ao máximo possível, ser colocado diante de cada um de nós com o máximo de detalhes possível. E aí nós temos a inspiração divina, nós temos 3 personagens que escrevem sobre Jesus, que dão informações sobre Jesus, e depois nós temos o personagem, o quarto, que é João, que estudaremos logo depois desse. Mas por que os sinóticos eles são tão parecidos? E os sinóticos eles têm, né, o Mateus, Marcos e Lucas, eles têm elementos que se encaixam. A partir de semana que vem, nós vamos pegar esses elementos e vamos estudar quinta por quinta, né? Todas as quintas estudaremos partes do texto, fazendo esse encaixe que é quase perfeito. Pois bem, primeiro você tem que entender o contexto do qual cada um deles foi escrito, né? Por que Mateus foi escrever um relato a respeito de Jesus? Por que Marcos escreve? Por que Lucas escreve? Por que João escreve? Primeiramente João, né, que é o que nós vamos estudar no final. João ele escreve trazendo respostas no primeiro século a determinadas questões que estavam sendo levantadas no seio da igreja. João possivelmente não tem a mínima noção, a mínima ideia de que isso traria a nós hoje informações preciosas a respeito da divindade de Jesus, por exemplo. Ele queria dar essas informações na época dele. Então, ele não era senhor da história, ele não era senhor do tempo, ele não era senhor de toda a criação. Ele só era um instrumento desse Senhor que estava escrevendo através dele, inspirando João a trazer um combate à igreja do primeiro século das heresias que surgiam sobre a figura de Jesus. Havia uma má compreensão sobre a divindade de Jesus. Havia distorções, e João pega e imagina, tanto João quanto seus discípulos ali, né, chamada comunidade joanina, né, para alguns teóricos, que eles trariam respostas ali ao que de fato o povo ansiava sobre Jesus ser Deus. Então ele escreve sobre o verbo encarnado,
né? Ele não segue a mesma narrativa que os sinóticos. Os sinóticos trazem narrativas ligadas à pessoa de Jesus, à figura de Jesus, trazendo ali riqueza de detalhes sobre o nascimento virginal de Jesus, né? Sobre aquela que trouxe de Jesus ali a Virgem Prometida, né? Do qual Jesus seria... a Virgem daria luz, né? Jesus seria o filho, informações a respeito dos milagres, informações ligadas ao relato histórico, a ascendência de Jesus e tantas outras informações. E João, ele dá uma ênfase maior, mais apurada no contexto da divindade de Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Jesus é o Verbo encarnado. Então, João, ele traz uma riqueza de detalhes. Mas olhemos João no final. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinópticos. Por que sinópticos? Porque são escritos da mesma ótica. Não é escrito da mesma ótica que João é escrito, mas é escrito da mesma ótica que cada um deles escreve. Eles se encaixam, eles conseguem ser encaixados. Então, por isso que só 3 são os sinóticos. Pois bem, Mateus, Marcos e Lucas. Qual deles é o primeiro? Lembre-se, tudo que nós falamos aqui nessa introdução, nós não podemos afirmar com 100% de certeza absoluta, porque nós nos baseamos, quer sejam teólogos, filósofos, historiadores do século XXI, nós nos baseamos em consensos de historiadores. Muitas vezes esses historiadores, eles não têm a riqueza de informação que os historiadores do primeiro século tinham. E se o material se perdeu, a gente fica meio que no escuro, né? Para ter uma certeza absoluta dos fatos. Mas nós temos um consenso a respeito dos fatos, temos eruditos que se debruçaram em estudos durante muitos anos nos fatos ocorridos no primeiro século, e que nos trazem certa segurança de podermos discutir sobre o assunto, né? Quem foi escrito primeiro? Existem muitos que acham que Marcos foi escrito primeiro, outros que Mateus foi escrito primeiro. Eu, particularmente, consigo encontrar uma tranquilidade maior em ficar com a corrente dos que pensam que Mateus foi escrito primeiro. Por quê? A história dos apóstolos, ela vem se mesclar, né, se misturar com a história do Mestre Jesus. E quando o Mestre Jesus chama os seus discípulos, os primeiros discípulos, e aquele grupo mais próximo de Jesus, aquele grupo que foi comissionado e chamado por Jesus de meus apóstolos, são apóstolos dele, são enviados dele, este grupo é chamado primeiro. Você tem ali Pedro, Tiago, João, você tem Mateus, né? Então esses homens, eles acabam convivendo com Jesus por mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio. E logo que Jesus é elevado aos céus, ele deixa com esses homens a responsabilidade de propagar a sua palavra, de propagar o seu evangelho. E o que esses homens fazem? Estes homens começam a pregar da forma como eles haviam recebido de Jesus. Eles ensinam via tradição oral. Eles ensinam via pregação, contando as histórias, trazendo os conteúdos. E eles trabalhavam com textos do Antigo Testamento, mas estavam ali como instrumentos de Deus para confeccionar um novo texto para o Novo Testamento, para o cumprimento da profecia. Estavam comissionados por Deus para trazer esta pregação, essa expansão, mas eles muitas vezes não se preocuparam em registrar isso. Até que os apóstolos começaram a morrer. E algum tempo depois, um deles, ou o grupo de apóstolos, chega à conclusão de que é preciso se registrar com uma precisão máxima possível a história do Mestre Jesus. E aí entra Mateus. Mateus era um dos mais bem preparados, academicamente falando, porque ele era cobrador de impostos e ele não tinha sido chamado daqueles mais humildes, como Pedro, Tiago, como outros que eram pescadores. Mateus tinha certo acesso a informações,
filosóficas, as formações. E Mateus, ao que tudo indica, retrata o texto sagrado original, inicial. E ele escreve de uma forma que os judeus conseguem compreender muito bem. Então Mateus vai ali e escreve o texto, o Evangelho segundo Mateus, segundo a visão de Mateus. E esse texto é escrito e ele inicia já com uma tentativa de mostrar para os judeus, para o povo hebreu, que valorizava muito a sua ascendência e valoriza até hoje, né? Nós brasileiros, por exemplo, nos esquecemos facilmente da nossa ascendência. Dificilmente saberemos o nome de um tataravô. Dificilmente saberemos o nome de um avô do tataravô, do pai do tataravô. Mas o povo hebreu tinha isso registrado muito bem. Então, ele faz inicialmente a introdução de Mateus, já conectando esse elemento importante na cultura judaica. E vai mostrando que para chegar até Jesus, iniciou-se em Adão praticamente, né? Lá foram Abraão, e aí coloca Jesus na linhagem de Davi, e mostra para o povo judeu que, de fato, da linhagem de Davi vem o Salvador, que da linhagem de Davi vem o Messias prometido. E é um texto repleto de elementos que contém uma cultura judaica muito grande, né? Os judeus da época, se pegasse o texto de Mateus para ler, eles iam se sentir identificados com os exemplos que Jesus conta e que Mateus retrata de uma forma clara. E Mateus escreve tendo em mente o povo judeu. A igreja do primeiro século se preocupava muito, logo no inicinho, antes do capítulo 10, 11 ali de Atos dos Apóstolos, né, onde retrata essa parte. Se você quiser estudar Atos, #estudo de Atos na Igreja do Coração, no Facebook você vai ter lá os vídeos. Pode compartilhar, pode curtir, pode comentar, pode enviar para seus amigos. Pois bem, nesse ponto agora, eles estão preocupados com o evangelismo de judeus, com o alcance do povo judeu, do povo hebreu. Até que Deus mostra que, de fato, eles estavam entendendo errado, que eles tinham que expandir o evangelho para toda a criatura, não era só esse povo. Mas Mateus está preocupado com isso. Mateus retrata dentro de uma perspectiva judaica. Mateus, agora apóstolo de Jesus, um dos líderes da igreja, né, como Pedro, como Tiago, está muito envolvido na pregação do evangelho. E ele faz esse texto com o objetivo de que, de fato, a igreja tenha subsídio literário ali e que aquele texto possa ser usado para ser também fundamento da fé cristã. É óbvio que Mateus não tinha essa pretensão toda, mas o Espírito tinha. O Espírito tinha um objetivo muito maior, que chegasse até nós, que fosse fundamento nosso. Não era só para não se perder a história, como Mateus talvez pensava, né? Se eu não escrever, a história vai se perder. Se eu não trouxer um texto aqui, talvez a tradição oral pode distorcer os fatos, né? No entanto, não foi esse o objetivo de Deus. Deus trouxe o evangelho até mim, até você hoje. E você pode ter acesso ao que Mateus escreveu. Depois a gente vê o texto de Mateus se propagando nas igrejas, nos grupos cristãos que se fundavam. E entra aí no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos a história de um judeu, um fariseu, um romano de nascimento, chamado Saulo de Tarso. Um homem educado aos pés de Gamaliel, um membro do Sinédrio, e que tinha uma cultura elevadíssima para os padrões da época. Um homem com muita sabedoria e que Deus o chama para levar o evangelho ao chamado gentio. Quem é o gentio? O que é o gentio? O gentio é aquele não judeu. Então, ao mesmo tempo que Deus chama Saulo, chamado Paulo, no capítulo 9 de Atos, no capítulo 10 Deus convence Pedro e no capítulo 11 Deus convence a igreja de que a pregação do evangelho não é só aos judeus. Ela é também aos gentios. Ela precisa ser propagada até os confins da terra para toda a criatura. E Paulo vai fazer esse trabalho ali,
E Pedro também consegue compreender a necessidade de fazer esse trabalho, apesar de que ainda existem grandes conflitos sobre isso no seio da igreja do primeiro século. E Paulo sai pregando o evangelho, fazendo as suas viagens missionárias. Primeiramente, ele sai com Barnabé e com um jovem chamado João Marcos. Depois de uma primeira viagem, João Marcos volta dessa viagem, não sei porquê, não sei se ele teve um desentendimento com Paulo, se ele ficou com saudade de alguma namoradinha, né? O que aconteceu com ele, porque ele era um jovem adolescente à época, a gente sabe, às vezes, da inconstância dos adolescentes, às vezes tem uma energia muito grande para começar alguma coisa, mas para dar prosseguimento, às vezes não tem tanta energia assim, ele volta da viagem, Paulo fica muito aborrecido com isso, fica muito chateado com isso, e quando vai ter uma outra viagem, Paulo não aceita mais a presença de João Marcos. Barnabé, primo de João Marcos, fica também chateado com isso e tem uma contenda com Paulo e fala, olha, então nós vamos separar, você vai para um lado, eu vou para o outro. João Marcos viaja com Barnabé e Paulo viaja com Silas e vai fazer as suas viagens. Por que eu estou contando essa história? Porque tanto Paulo quanto João Marcos são personagens importantes agora na confecção dos outros 2 livros, dos outros 2 evangelhos. Este garoto, João Marcos, ele vai ser usado por Deus para escrever o evangelho de Marcos. E Paulo vai ser o instrumento de Deus para influenciar, de certa forma, na confecção do evangelho de Lucas. Como? O evangelho de Mateus está sendo utilizado, o evangelho de Mateus está sendo copiado, propagado. Mas Paulo encontra certa dificuldade. As viagens estão acontecendo, João Marcos se torna agora alguém importantíssimo para o apóstolo Pedro. Pedro já mais velho, sem tanta energia física quanto tinha antes, no início da história da igreja. E João Marcos ali se torna Marcos, o discípulo de Pedro, que, de certa forma, era como se fosse um copista, um escriba, um braço direito de Pedro. Onde Pedro estava ali, estava João Marcos como auxiliar, servindo muito a Pedro, né? Mais tarde, depois da morte de Pedro, e quando Paulo já está bem velho também, João Marcos está servindo com Timóteo. E aí Paulo volta atrás, percebe a maturidade de João Marcos e manda numa carta para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, envia-me a João Marcos, que ele é muito útil no meu ministério. Então, tanto Paulo quanto João Marcos amadurecem na fé cristã, se desenvolvem e são instrumentos poderosos de Deus no primeiro século na confecção dos sinóticos. Pois bem, João Marcos está ao lado de Pedro. Lucas, o médico, intelectual, pesquisador, metódico, está ao lado de Paulo. Paulo alcançando os gentios, alcançando pessoas, às vezes, de posição na sociedade, reis, políticos importantes, centuriões. E Paulo tem o seu discípulo Lucas como próximo. Paulo tinha vários discípulos, né? Priscila e Áquila, vários discípulos estavam próximos a Paulo. Paulo encontra certa dificuldade na confecção, na propagação do texto bíblico, das verdades do texto bíblico, porque o evangelho de Mateus até então ele é escrito dentro de uma perspectiva judaica. Então, como é que o gentio pega e, de cara, ele já vai vendo elementos judaizantes do processo de hebreu e ele não tem muita conexão com aquele texto. Então, Paulo pensa que se tiver um texto que tivesse mais aproximação com a cultura gentílica e um texto, uma espécie de linguagem de hoje, né, o NVI, uma nova versão, da história de Jesus, da história do Mestre, que pudesse se aproximar mais da realidade daquele povo, da linguagem daquele povo, seria mais efetivo com aquele povo. E Lucas recebe a missão de fazer uma pesquisa acadêmica, para que depois ele faça um trabalho de conclusão de curso, né? Uma monografia, um TCC, trazendo informações a respeito do Mestre. E é isso que ele faz.
Lucas ele tem a missão dada e a missão ela é cumprida. Percebam, quando Lucas escreve o Evangelho de Atos, Lucas menciona um senhor, um amigo chamado Teófilo. Quando Lucas escreve o Evangelho, ele também menciona esse Teófilo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus havia feito. Esse primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas é uma entrevista pessoal de Lucas com todos os atores e personagens principais da história. Lucas gasta um tempo pesquisando, estudando a vida de Jesus, entrevistando pessoas, indo atrás de relatos, anotando tudo. E depois ele pega todas as suas anotações e constrói um texto único. E este texto é o texto que Paulo iria usar para os gentios. Paulo agora está nas suas viagens missionárias pregando o evangelho de Jesus. Paulo agora vai tentar usar esse texto, mas é necessário que haja uma confirmação apostólica para o texto. Lembre-se bem, Paulo não tinha tanta penetração na igreja, a partir da igreja de Jerusalém, quanto Pedro. Paulo, ele começa a ter penetração e influência nas igrejas gentílicas, mas as igrejas vindas da circuncisão, ou as igrejas vindas do povo hebreu, que se converteram a Jesus e que se tornaram cristãos, esses tinham maior devoção e maior respeito ao que falava Pedro. Então, Paulo precisa que Pedro, de certa forma, dê aí a sua contribuição, ou bata o carimbo de confere com o original no texto que Lucas escreve, porque quando Lucas escreve o texto, primeiro que Lucas não é um apóstolo, ele é um médico. Segundo, porque a autoridade apostólica é essencial para ser aceita. Não é como hoje, que qualquer um diz qualquer coisa e todo mundo aceita. Não. Naquela época, a autoridade da igreja era a autoridade que Jesus comissionou. A autoridade dos apóstolos. Por isso que eu sempre digo, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque não existe mais apóstolos vivos hoje. O período apostólico se encerrou com a morte do último apóstolo, e eles foram instrumentos de Deus para a confecção do texto sagrado. Aí Lucas não é apóstolo. Paulo, preocupado com a possibilidade também de não aceitação daquele texto, ou preocupado também com a possibilidade de que esse texto, de alguma forma, possa dar margem para que outros criem textos fake a respeito de Jesus, como de fato o fizeram no primeiro século, né? Paulo envia Lucas a Pedro para que Pedro possa checar o texto e bater o carimbo de confere com o original. Pedro agora tem o Evangelho de Mateus e Pedro tem o Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas, um do lado do outro. E Pedro pega esse texto e faz todos os ajustes enquanto ele estava em Roma. E como que ele faz esses ajustes? Numa série de reflexões sobre as histórias do Mestre Jesus. E ele usa esses dois textos como base. E aí Pedro vai trazendo a história de Jesus segundo Mateus, a história de Jesus segundo Marcos, e Pedro vai trazendo esses relatos, ajustando as coisas desse texto, encaixando uma coisa na outra. E quando Pedro termina toda essa série de estudos sobre a vida de Jesus, sobre os relatos, sobre os fatos, o seu escriba, o seu braço direito havia também registrado e anotado toda essa exposição pública que Pedro havia feito da vida de Jesus. Esta exposição pública ela é registrada pelo escriba João Marcos, que também não é apóstolo, que também não teria autoridade para escrever um evangelho. Tanto que ele copiou o registro de Pedro. Então, o evangelho de Pedro, por muito tempo, era conhecido como o evangelho de Marcos, por muito tempo, era conhecido como evangelho de Pedro. Porque era a exposição de Pedro que João Marcos registrara. João Marcos pegou aquele texto todo, fez uma compilação, fez os seus ajustes, e esse texto também, tanto o original inicial, quanto o que ele reajustou, porque houve um ajuste depois, foi copiado pela igreja, copiado e difundido. Então agora nós temos
o Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, o Evangelho segundo Lucas. Olha, o Evangelho... O Thor está querendo participar do nosso estudo hoje, né? O Thor é o dog do trovão. O Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, o ex-cobrador de impostos, apóstolo de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, a exposição de Pedro da história que Marcos registra. Não é dele, é de Pedro, ele só registra. E o Evangelho segundo Lucas, o médico, que Pedro bate carimbo com o original. Então, quando nós temos a compilação de todos esses 3 textos, Mateus, escrito especificamente aos judeus, Lucas, escrito aos gentios, e Marcos, que traz esses aspectos do ajuste que Pedro faz, dos apontamentos que Pedro faz no texto, nós temos os 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos. Mateus, apóstolo de Jesus, ex-cobrador de impostos. Marcos, João Marcos, aquele que foi cristão no primeiro século, que serviu a Jesus e que foi muito útil no ministério de Pedro e também de Paulo, depois que Pedro morre. E Lucas, discípulo de Paulo, pesquisador, pessoa que busca, que vai atrás de uma pesquisa apurada a respeito dos fatos em nome de Jesus, que cercavam Jesus. Lucas. Então, estes 3 escrevem os sinópticos. E estes 3 serão alvo do nosso escrutínio, né? Nós vamos pegar versículo por versículo e vamos tentar aprender. Dada esta introdução para você, eu te convido a participar. Toda quinta-feira, às 20 horas, Mateus, Marcos e Lucas será a nossa próxima aventura, o nosso próximo percurso. Eu quero orar agora por você, depois dessa introdução, e te convidar também a participar conosco aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. É onde nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Venha participar conosco. Nós também nos reunimos virtualmente todos os domingos às 9 da manhã nas redes sociais da Igreja do Coração, ao vivo. Basta você entrar 9 da manhã, estamos lá ao vivo com a Escola Bíblica Dominical. E toda quinta-feira estamos aqui, 8 da noite, aprendendo a palavra de Deus. Se você quiser dar seu dízimo e a sua oferta, é possível que você contribua também com os projetos da Igreja do Coração, enviando o seu Pix para financeiro@igrejadocoração.com. Você pode também fazer sua TED, fazer uma transferência bancária para os dados que estão aí na sua tela. Agora nós vamos orar. E se você tem um pedido específico de oração, pode nos enviar um e-mail. orepormim@igrejadocoração.com, que nós vamos orar especificamente sobre o seu pedido. Tá bom? Oramos agora por você e por sua família. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque podemos desfrutar da Tua palavra, do Teu ensinamento, da Tua vontade expressa neste texto sagrado. Queremos aprender dele. Que esta introdução que nós demos hoje sirva para dar para nós aí uma pitada, um fundamento inicial, um pontapé inicial dessa nossa aventura que passaremos com o texto sagrado, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Seja conosco, que Teu Espírito nos ajude a aplicar as preciosas lições que desfrutaremos neste texto nas próximas semanas. Louvamos o Teu santo nome e agradecemos, pedindo as Tuas bênçãos sobre a vida desta pessoa que nos acompanha agora, pedindo as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre as nossas famílias e a família dessa pessoa que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe você e que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada nos evangelhos sinópticos. Um grande abraço.